Olá, buscadores. Vocês aí que assistem a gente, aí, acompanham a gente no canal do Instituto Recal. Eu vou gravar uma série de vídeos, eu vou falar sobre as emoções. Por que eu vou falar sobre as emoções? Porque por mais técnica que você utilize, que você saiba, que você tenha consciência, as emoções são aquelas energias que todos nós temos, todas as emoções. Mas se nós não soubermos controlar a parte negativa e a emoção positiva e a emoção negativa num bom senso, nós não conseguimos de fato atingir o resultado, como nós dizemos aí, o samadhi, né? a experiência divina, e realmente transcender toda essa questão material que nos prende aí com as preocupações com os lados negativos. Então, vou gravar uma série de vídeos explicar basicamente para vocês, para que entendam o que é cada sentimento, porque a primeira questão é trazer o sentimento para a razão. Então, quando você traz o sentimento para a razão, você já começa a conseguir trabalhar esses sentimentos. Bom, os sentimentos que todos nós temos, tá? Raiva e tristeza. A raiva é o primeiro que eu vou tratar hoje. A raiva e a tristeza, elas são as mesmas emoções. A raiva é a parte ativa e a tristeza é a parte inativa, né? Vamos dizer assim, a parte feminina, né? É a raiva num sentido invertido. Depois vamos falar do medo. Todos nós temos medo, repulsa, inveja, ciúme e ódio. Por que nós vamos tratar principalmente de sentimentos negativos? Porque eles que nos prendem na terra, eles que evitam que a gente transcenda e entenda as coisas de uma forma natural, sem julgamento, com a nossa própria consciência, e a gente consiga fazer a nossa caminhada, que é a nossa evolução. Tá ok? Então, espero que você fique com a gente, espero que você goste dessa série de vídeos. É evidente que não temos aqui a pretensão de dar uma aula sobre o sentimento, não é isso, né? Mas trazer sim à luz o entendimento desse sentimento para que você consiga trabalhá-los, ok? Dentro das técnicas, seja depois no processo do mapa numerológico cabalístico conosco, de um coach, de um PNL. Por quê? Porque se você não conseguir de fato trabalhar esse sentimento, os seus resultados eles vão e voltam, vão e voltam. Por quê? Porque o sentimento é o que dá esse direcionamento. Ele te traz de novo para uma zona de conforto. Tá bom? Então vamos falar um pouco hoje sobre a raiva. A raiva nada mais é do que um medo. A raiva esconde um medo. Então, toda vez que você sente raiva de alguma coisa, de alguma situação, é porque você está com medo dessa situação e não sabe lidar com ela. É evidentemente que isso é trabalho dentro do nível de um inconsciente. Então, quando você sente raiva de alguma coisa, ira de alguma coisa, é alguma coisa que você não consegue dominar. E você, por essa questão de não domínio, do desconhecido, que gera o medo. E a forma defensiva de você mostrar esse medo é pela raiva. Então, quando alguém sente, por exemplo, raiva de você, ela não está de fato com ódio, porque não gosta de você. Na verdade, ela está escondendo um medo de você, por algum motivo, ou por alguma razão que às vezes até a própria pessoa desconhece. Como nós também podemos desconhecer a raiva por alguma situação. A gente não está sabendo lidar com ela. Então essa questão do desconhecido gera o medo, e o medo gera a raiva. A parte passiva da raiva é a tristeza, é a melancolia, né? É o choro. Chorar é ruim? Não. A gente deve expor as emoções. Mas na verdade são polaridades diferentes de uma mesma questão. Qual é a questão? Não saber atuar naquela determinada situação. Ou você fica com raiva, porque é o medo, ou você fica triste, porque é a passividade. Depende se você é mais ativo ou se você é mais passivo. Se você é mais passivo, você tem uma tendência a sentir mais a tristeza, a melancolia. Se você é mais ativo, esse medo vai fazer você potencializar a raiva. Então, como é que a gente trabalha um sentimento desse? Evidentemente que depois que eu for falar de cada sentimento, nós vamos fazer um exercício de como trabalhar efetivamente cada um, tá bom? Então, não vamos nos apressar. Vamos nos atentar. Raiva é medo. Medo de uma situação do desconhecido. Então o primeiro ponto é entender por que eu estou com raiva.
Por que eu estou triste? Olha para ele sem julgamento, você vai perceber que ele começa a baixar. Ok? Porque o lado oposto da raiva é a compreensão, é o amor. Então, a tristeza, como eu disse, é o sentido da raiva de uma forma mais passiva, né? Muitas vezes a gente aprende a esconder as emoções, e esconder as emoções não é ruim. Tipo assim, engole o choro, né? Homem não chora. Não pode. A gente tem que dar vazão para as emoções de uma forma consciente. Tá? E a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente começa a transcender, a trabalhar isso da forma positiva e começa a atuar no nosso inconsciente de uma forma mais amigável, trazendo ele para uma forma mais amigável, e ele nos ajuda nessa caminhada. Porque a atuação desse sentimento nada mais do que o inconsciente fazendo com que você tenha uma situação de zona de conforto. Eu posso estar numa situação muito ruim, mas aqui eu conheço. Então o seu inconsciente quer te manter aqui. E ele utiliza muitas emoções para fazer você ficar nessa zona de conforto, que não é bom. Então você tem que convencer o seu consciente de que você tem que sair disso. Primeiro passo, entender as emoções. Entender o que tristeza é medo, que tristeza é medo e raiva é medo, ódio é medo. Então o primeiro ponto é entender a situação, sem julgamento. A partir daí que você começa a entender a situação, o medo começa a diminuir, consequentemente a raiva começa a diminuir e a tristeza começa a diminuir. Aí você vai para a razão e vai para a solução. E toda vez que você consegue a solução, aí você tem um lado oposto da energia, da emoção, que é a alegria. Aliás, as emoções elas são passageiras, porque emoção vem da palavra moção, que significa movimento. Então, nenhuma emoção ela é permanente. Por isso que é bom entender quais são os nossos pensamentos e o que nós estamos sentindo para saber qual é a raiz dessa emoção. Hoje, você já sabe que a raiz da raiva, do ódio e da tristeza tem um medo por trás. Um medo de alguma coisa que você não conhece. Ok? Então, espero que você tenha gostado dessa explicação. Se gostou, dá um like. Qualquer dúvida, escreve para mim aqui, que eu entro em contato com você. Eu vou fazer a maior questão de responder. Um grande abraço, muito sucesso e fiquem com Deus. E olha, presta atenção nos seus sentimentos.